Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu já venho falando isso em outros vídeos, fazendo esse alerta. O Tesouro Direto caiu bastante porque a taxa Selic caiu, então a gente precisa tomar mais um passo como investidor, tá bom? Mas a gente vai falar muito sobre isso porque eu trouxe aqui o Felipe Bevilacqua. Fala, Ricardo. Como que você tá? Tudo bem? O que você acha? A Selic caiu, tem outro caminho para a gente ir? O investidor precisa entender que ele precisa começar a investir em ativos com maior risco. Fundos imobiliários é um exemplo desse, que acaba sendo até uma transição entre a renda fixa e, de fato, a renda variável. Não, sem dúvida. Eu costumo sempre falar para todo mundo que uma carteira diversificada é sempre o mais importante, né? Então, não quer dizer que tem que sair vendendo tudo que você tem de renda fixa e tudo para renda variável. Ninguém vai fazer nenhuma loucura. Mas, dentro da renda variável, os fundos imobiliários, eles têm uma questão de segurança maior do que as ações, né? Exatamente, né? Não é para falar, vou vender tudo, só vou investir em ações, em fundos imobiliários. Não, peraí. Tem que, de fato, fazer uma organização. É aquela história das caixinhas, né? Você tem que olhar para cada caixinha, para cada estratégia, que isso faz parte de algo maior. Não dá para você levar todos os ovos na mesma cesta, pois se você cair, você acaba quebrando todos. O certo é fazer várias viagens, sempre diversificando o risco para investir com qualidade. Fundo imobiliário, o brasileiro ele gosta muito de imóveis. E o fundo imobiliário se comporta muito bem, né? De fato, é um novo jeito, um jeito mais moderno para o investidor comprar imóveis. Não, sem dúvida. E se a gente for olhar os resultados, né, por exemplo, só em 2019, eu acho que o IFIX, né, que é o índice que mede o crescimento dos fundos imobiliários, já subiu mais de 13%, né? Exatamente. Muito forte, muito parecido com a Bolsa. Isso que ele não considera, de fato, o yield, né? Que quando você compra um fundo imobiliário, aquela renda extra cai todo mês, pinga todo mês, sem imposto. Legal. Então, olha só, a gente está falando de uma Selic a 6% ao ano, com possibilidade até de ficar mais baixa, e o IFIX, por exemplo, os fundos imobiliários renderam 13%. Exatamente. Né? Muito mais. Isso, como você disse, só a valorização dessa cota, sem contar aquele aluguel, aquele dividendo mensal que cai na conta. Se tivesse isso, ia ter ultrapassado até as ações, né? Exatamente. Você pode considerar 6% na média de yield, né, que a gente fala, né, que são os dividendos que caem na conta por ano, livre de imposto, ultrapassa quase bolsa. Então, olha só que legal. Você está trazendo para a gente que é possível ganhar só com os dividendos algo em torno de 6%. Exatamente. Ou seja, seria só a taxa Selic, só que com os fundos imobiliários você ainda tem possibilidade de valorização dessa cota, ou seja, ganhar mais dinheiro. Exatamente, né? Com o fundo imobiliário você ganha duas vezes, né? Com a valorização das cotas, igual quando você compra um imóvel barato, ele se valoriza. E também com a renda extra, né? Todo mês pingando na conta o aluguel, na sua conta, sem imposto. Então, os 6% livre de imposto já é maior que a taxa Selic. E a taxa Selic está 6 agora, mas pela leitura do Banco Central, esse movimento pode até acelerar e cair ainda mais. Agora, pensando em fundos imobiliários, daqui para frente, como que está o cenário para os fundos imobiliários? O setor imobiliário passa por um momento único, né, Ricardo? A gente teve um 2015, 2016, onde o setor sofreu bastante. Em 2017, 2018, a gente começou a recuperar, mas ainda fraco. E esse segundo semestre de 2019 promete ser muito bom. Porque o que a gente teve nesse passado recente? Construtoras deixaram de produzir prédios, deixaram de fazer obras. Isso fez com que os estoques, no princípio que estavam altos, começassem a cair, ia cair. Um prédio demora muito tempo para ficar pronto. Você pega um prédio comercial, demora 4, 5 anos, com um monte de licença. Isso faz com que, como não foram construídos novos prédios, a oferta foi abaixando. E com a volta da demanda, o preço foi aumentando. A demanda voltando, o crédito voltando. Isso fez com que os preços tivessem aumento. E até estabilizar de fato novamente, né? Até onde a gente tiver uma oferta, uma demanda totalmente estável, vai demorar. Isso a gente vai ver no preço, né? O preço vai subir até se estabilizar e voltarem esses prédios a ficarem prontos, as obras ficarem prontas. Então a gente vai ter um movimento único para o setor imobiliário que a gente vai começar a ver principalmente no segundo semestre de 2019. Então o setor da economia como um todo está aquecendo agora, então daqui a pouco isso vai ser refletido também nos preços dos fundos. Exatamente, a gente vai ver claramente isso no preço dos fundos imobiliários. Porque no fim das contas, né, o que tem por trás de um fundo imobiliário? Né? São ativos, são imóveis, né, são prédios que a gente está... Então o brasileiro gosta muito de imóvel, isso é um ponto muito importante. Porque o que está atrás do fundo imobiliário é exatamente aquele ativo, ele consegue comprar ativos de excelente qualidade. Né? Isso que me perguntam muito, né? Inclusive se a gente está falando aqui de taxa Selic, pessoas que ainda estão na renda fixa querem ir para a renda variável, essa questão da segurança dos FIIs é isso, né? É esse imóvel que está por trás, né? Imóveis
ótimos, excelentes e super bem localizados, né? Exatamente, né? Os fundos imobiliários têm uma particularidade que são ativos, na maior parte, de extrema qualidade, localizados nos melhores metros quadrados do país, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Brasil inteiro, e são sempre aqueles melhores, né? Aqueles bem estruturados, que tem uma governança por trás, tem um gerenciamento por trás, tem sempre alguém olhando. Isso faz muita diferença, né? Com R$100 você consegue comprar 10, de fato, um fundo que comprou 10 imóveis. Isso é muito importante. De diversas áreas diferentes, né? Pode ser do setor de logística, que vai ser beneficiada com o varejo se aquecendo, né? Com as empresas o e-commerce voltando. O e-commerce. Então, shopping também, com as pessoas consumindo mais, os fundos de shopping vão valorizar. Então, você tem shopping, lajes corporativas, vários setores, né? Tem muito setor que você não conseguiria investir diretamente. Então você consegue uma estrutura, né, um jeito moderno de se comprar imóveis com baixo custo e bom retorno, né? Lembrando que a renda extra que você recebe, aquele aluguel mensal, é sem imposto. Show de bola. E vocês estão vendo que o Felipe sabe tudo que ele está falando aqui. Ele já esteve aqui no canal outras vezes, vocês até colocaram lá a hashtag #VoltaFelipe, né? E ele está aqui para falar com a gente. Agradecer, pessoal. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em voltar. Show. E aí, nos outros vídeos que você estava aqui com a gente, Felipão, você fez algumas recomendações de compra, né, de alguns fundos imobiliários. E, inclusive, não são todos os fundos que você gosta, esses que você recomendou, né? Tem outros ainda. Exatamente, né? A gente comentou do Kinea Renda Imobiliária, que é muito focado em gerar renda para o investidor, né? Um fundo mais tranquilo e de muita qualidade. A gente falou do TBOF, que também é focado mais em valorização, deixando um pouquinho de renda para o lado. E mais recentemente do RBR R11, que é focado também em renda, mas com um pouquinho mais de risco e apimentar. Mas isso é apenas um pedaço do trabalho que eu faço aqui na Levante. Aqui eu olho de fato para todo o setor imobiliário e tenho uma carteira. Tenho uma carteira focada em valorização e uma carteira focada em renda. E esse é meu trabalho. Então eu produzo relatórios quinzenais com as melhores recomendações, tentando buscar o que tem de melhor nesses fundos imobiliários, né? Porque no mercado brasileiro já tem mais de 200. Então a gente tenta encontrar as melhores oportunidades, os momentos certos de entrar, o momento certo de sair. E aí, nesse ano aqui, na sua carteira, essa que você faz só para os assinantes, não as que você trouxe aqui para a gente, você já teve algum resultado de impacto positivo aí? Eu vou comentar um que eu saí recentemente. No início do ano, eu incluí o West Plaza. É um shopping aqui de São Paulo e pertence ao fundo. Bom, foi no final de janeiro. Eu tirei ele no final de julho e nesse período ele deu mais de 30% de retorno. Isso sem considerar o yield, que é perto de 5%. Então, olha que bom. O excelente retorno. Quem mora em São Paulo conhece bem o West Plaza. Até brinquei com o Felipe, falei assim, eu nunca teria investido no West Plaza, né? Mas você vê que existem oportunidades, né? Quando você sabe o que você está fazendo, exatamente, você consegue identificar isso, né? Exatamente, você consegue pegar a melhora do shopping, o melhor fluxo, eventos, né, que vão ter próximos, que conseguem movimentar, de fato, o shopping, gerar renda. Isso é um fator muito importante. E dentro da estratégia, você acaba conseguindo fazer esses movimentos de curto prazo, né? Olha, colocar isso, tirar isso. Você ganha uma mobilidade. Isso faz uma diferença muito grande no longo prazo. E quanto que você acha que tem que ter uma carteira assim? Quantos fundos, mais ou menos, por exemplo, a sua carteira? A minha carteira tem 12 fundos. 12 fundos. E aí você mistura fundos de valorização com fundos de renda? Exatamente, né? Uma estratégia que acaba englobando renda e valorização, um pouquinho, né? Eu coloco cada porcentagem que você tem que seguir na sua carteira, coloco lá e falo quando você tem que entrar, quando tem que sair, quando é a hora certa. Ó, para quem já entrou, tá muito caro, agora não vale entrar mais. Então permanece, de fato não tem mais sentido. Então eu faço essa gestão ativa que a gente chama, que acaba gerando muito retorno no longo prazo. Pô, que bacana. E quem quiser então acompanhar mais sobre essa sua carteira aí específica, tal, como que faz? Exatamente. Eu vou colocar um desconto aqui para quem está assistindo a gente, Ricardo, que é o seguinte: a carteira custa R$ 21,90 por mês. R$ 21,90 por mês. Já é barato. Que é super barato. Exatamente. Vou dar um desconto de mais de 30%, vai para R$ 14,90. Tá, então quem acessar esse cupom que você está deixando aqui hoje vai ter esses 30%, mas só com esse cupom aqui, é isso? Só com esse cupom, com o link que a gente vai deixar aqui, para ter acesso à minha série com esse desconto, né? Tá bom. E a gente tem os relatórios quinzenais, notícias, se precisar alguma coisa extraordinária, a gente manda, a gente está acompanhando o mercado o tempo todo. Olha, apareceu uma oportunidade. Olha, está na hora de vender esse ativo, está no preço bom. A gente manda, a gente avisa. De fato, esse dia a dia gera muito valor no longo prazo. Então quer dizer que assim, a pessoa está com dúvida, ela sabe que ela tem que investir em fundos imobiliários porque está vendo que o cenário da bolsa está melhorando e da renda fixa está caindo, mas está em dúvida sobre qual ativo especificamente comprar.
aí ele pode seguir essa recomendação, que você fala, olha, compra tal, Exatamente. tal dia e vende tal dia. Exatamente, né? Então a pessoa tem a tranquilidade de saber que o dinheiro está sendo investido num fundo certo, que você já fez essa análise por ela, digamos assim. O objetivo sempre nosso é, de fato, gerar muito valor para a pessoa. Isso é muito importante para a gente. Então, a gente tem o time todo que fica olhando o dia inteiro aqui para encontrar as melhores oportunidades. Legal. Dentre todos os mais de 200 fundos, você recomenda 12. Exatamente. São 12 os escolhidos. Show de bola. Então, valeu, Felipão. Obrigado, Valeu. cara. Um abraço, Até Ricardo. a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Até breve.